Olá, eu sou o Dr. Benedito Scarance, eu sou médico pediatra há mais de 40 anos, tenho uma vasta experiência no cuidado de crianças e adolescentes. E hoje estou aqui para falar de um assunto com vocês, pais, que muitas vezes dá uma irritação nos pais, eu sei, chamadas viroses. Normalmente o pai leva o filho para urgência, preocupado, assustado, primeira febre, febre alta, criança muito chatinha porque está tossindo. Chega lá depois de 5 horas de fila, naquele pior período, né, que é o período de viroses, que é o período de abril, maio até agosto, setembro, que é o período de mais viroses no ano. E ouve do médico, depois dessa baita espera, é uma virose. Isso dá uma irritação dos pais, mas o pediatra não tem culpa. Se você tem uma criança, levou uma criança que está com sintomas de gripe ou de gastroenterite, com febre, muitas vezes, a tosse, que em geral irrita muito, o médico examinou e ele não encontrou nada de alterado, a não ser as coisas relacionadas a esses sintomas, é porque é uma virose. Ah, doutor, mas puxa vida, a gente está tão preocupado, parece que o médico fala que não é nada. É, eu entendo essa irritação dos pais, porque esperar uma fila não quer agradar, eu entendo, mas é uma virose a maioria das vezes, é o tipo de infecção mais comum que ocorre em crianças. As preocupações dos pais, em geral, vêm porque a criança é pequena. Hoje mesmo eu estava por vídeo conversando com minha filha, ela tem um bebê de 6 meses e pouquinho, e estava preocupada, porque hoje ela parece que está mais chatinha. Primeira pergunta que eu fiz é: tem febre? Não, não voltou a febre. Então não voltou a febre, a criança está um pouquinho mais chatinha. Claro, para os pais eu me entendo, como é o caso para minha filha, como é o caso para a maioria das mães, dos pais, é uma coisa que preocupa, claro. Mas, examinando, não encontrando nenhum tipo de alteração, que será? Uma virose. Não fique irritado com o pediatra, porque, infelizmente, é assim mesmo. E nesse caso, a maioria das vezes terá uma boa evolução. Ah, doutor, mas eu ouvi falar que uma criança morreu. Em geral, essas histórias, principalmente histórias da internet, elas não são bem contadas. Precisaria entender bem o que aconteceu. A maioria das vezes em que isso ocorre, são situações que, infelizmente, não tem o que fazer. Ah, doutor, mas podia fazer um exame. Vai fazer o exame vai estar normal, o exame de virose. Então você vai tirar sangue da criança, em geral eu vejo crianças que foram aos hospitais e precisaram tirar sangue, nossa, elas ficam muito mais irritadas, com muito mais dificuldade de serem atendidas. Elas ficam com medo mesmo. Então, uma coisa desnecessária. Se, claro, não houver a indicação médica, né? Se o médico não pensou que é necessário. Então, fazer porque eu acho que vai adiantar, em geral, os pais têm um pouco essa ideia, que os exames vão mostrar uma coisa que a gente não está vendo. Em geral, o médico, quando examina, ele vê tudo o que precisa. E se tiver alteração, ele vai ver as alterações em geral, as principais, no caso das viroses da área respiratória, que no próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso, são as infecções de ouvido, pneumonias. Então, em geral, no exame clínico, você vai perceber alterações que vão sugerir isso. Sugerindo, talvez os exames sejam necessários, mas fazer por fazer, não. Exames, se o médico não encontrar nada, não serão necessários. Ah, doutor, mas por que não dá lá o antibiótico? Já resolve logo. Porque, infelizmente, os antibióticos não vão resolver no caso das viroses, o que é pior, vão poder piorar a situação. Porque se houver necessidade de uso de um antibiótico, nessa época dessa virose, em outra qualquer, ele pode não fazer o efeito esperado, porque existe uma coisa que se chama resistência bacteriana, que de tanto usar o antibiótico, ele não faz o efeito esperado.
não deve ser usado indiscriminadamente. Qualquer situação, aí eu vou dar logo usando. Não, não deve. Não vai resolver, vai piorar, tá? Então, primeiro, quando você ouvir do pediatra, é uma virose, não fique bravo com ele, não. Se ele escutou todos os sintomas que você está preocupado, se ele examinou seu filho e não identificou nada e disse é uma virose, a melhor coisa a se fazer é observar, é aguardar a evolução. Felizmente, a maioria das vezes, a evolução será boa, benigna, que a gente diz, boa, não vai acontecer nada, né? A gente sabe disso, claro, você ali na hora que a minha filha Mariana me ligou, claro, está angustiado, está preocupado, está febre com a situação da criança, mas a gente sabe que a maioria das vezes não vai acontecer nada de importante. Então isso não significa uma desvalorização, tá? Segunda coisa, nessa situação, a maioria das vezes, as orientações serão orientações simples, hidratação, lavar o nariz, dependendo de quais são os sintomas, de café, dependendo de quais são os sintomas. E o principal, observar aquilo que eu já falei uma outra vez quando eu falei de febre, sobre os sinais que preocupam no caso de uma febre. Assista o meu vídeo, você vai ver lá, mas é basicamente uma criança que não tem febre começa a ter, ou uma criança que tem febre por mais de 3 dias. Então aí não interessa a situação. Você deve realmente retornar ao pediatra, ao sistema de urgência, para verificar novamente a situação. Parece que é uma forma do pediatra não valorizar, mas não é. Essa é a melhor forma de fazer, tá? Verei você num próximo vídeo. Até a próxima.